Olá, vamos resolver essa questão do Enem de 2013, questão 137. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa ou volume do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa m. Isso é equivalente a dizer que, para uma constante k maior do que zero, a área S pode ser escrita em função de m por meio da expressão. Vamos fazer uma pequena revisão sobre números proporcionais. Imaginem que eu tenho aqui a função do primeiro grau, y igual a ax mais b, e vamos supor que o b seja igual a zero. Eu tenho que y é igual a ax. Eu posso dizer que o y está em função de x. Posso dizer também que o y é proporcional ao x, porque se o x aumentar, o y vai aumentar. Isso, no caso, proporção direta. Se o x diminuir, o y vai diminuir. Eu poderia ter uma proporção inversa se fosse y igual a sobre x. Eles continuam proporcionais, mas é uma proporção inversa. Se o x aumentar, o y vai diminuir. Se o x diminuir, o y vai aumentar. Eu posso ter uma proporção não diretamente com a variável, mas com uma potência dela. Suponha que o y seja igual a ax ao quadrado. Então, o y é proporcional ao quadrado do x. Posso ter uma proporção com outras potências. Y igual a x elevado à quarta, por exemplo. O y é proporcional à quarta potência do x. E neste caso, neste exemplo em que eu dei, a letra A é uma constante de proporcionalidade. Retornando lá na nossa questão, a constante de proporcionalidade é dada pela letra K. E a questão está me dizendo, que o cubo da área da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa, m. Então, a área é S. E ele está me dizendo que o cubo da área, ou seja, S ao cubo, é proporcional ao quadrado da massa. Então, eu tenho a minha constante de proporcionalidade K vezes a massa ao quadrado. Esta seria a expressão que exprime a proporcionalidade, O cubo da área S é proporcional ao quadrado da massa m. Mas a questão está pedindo a expressão que me dê a função, de S em função de m. Então, eu preciso reescrever essa expressão de modo a isolar o S. O S tem que estar puro no primeiro membro. Então, como que eu faço isso? Eu posso, então, extrair a raiz cúbica dos dois lados da minha equação, Posso extrair, então, aqui a raiz cúbica de S ao cubo e extraio aqui a raiz cúbica de K vezes m ao quadrado. No primeiro membro, eu tenho raiz cúbica de S ao cubo. Isto vai ser igual a S. Lembrando que raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado é essa mesma coisa, raiz cúbica de um número ao cubo é esse próprio número, raiz quarta de um número à quarta é o próprio número. A raiz se cancela com a potência. Vou reescrever meu S aqui que ficou um pouco feio. S. Agora eu posso separar aqui este radical, Eu posso colocar raiz cúbica de K e posso colocar raiz cúbica de m ao quadrado.
Eu posso reescrever essa raiz cúbica como uma potência, né? Vamos relembrar aqui, ó. Se eu tenho raiz quadrada de um número qualquer x, é a mesma coisa que este número x elevado a 1/2. Se eu tenho raiz cúbica de um número x, é a mesma coisa que este número x elevado a 1/3. Se eu tenho raiz quarta de x ao cubo, é a mesma coisa que x ao cubo elevado a 1/4, que vai ser a mesma coisa que x elevado a 3/4. Então, a grosso modo, se eu tenho... A grosso modo não, resumindo, se eu tenho um número x elevado a a e eu tenho a raiz enésima, é a mesma coisa que x elevado a a, e aqui elevado a 1 sobre n, é a mesma coisa que x elevado a a sobre n. Então, vamos reescrever lá na nossa questão esta equação. Aqui vai ficar S igual a... O K é a raiz cúbica de K, é a mesma coisa que K elevado a 1/3. E o meu M, eu tenho M ao quadrado e eu tenho raiz cúbica de M ao quadrado. Então, vai ser a mesma coisa que M ao quadrado elevado a 1/3. Continuando, a área S vai ser igual a K elevado a 1/3 vezes M elevado a 2/3. Portanto, a alternativa correta é a letra D. E é isso aí.